O tempo de Deus para a consolação. Meus olhos falham por tua palavra, dizendo: quando tu me consolarás? Salmo 119, verso 82. Davi sabia como podia ser consolado quando estava em problemas e aflições. Isso não é pouca coisa. Quando um homem está doente, talvez não saiba qual é o melhor médico para ir. No entanto, se conhece alguém com experiência naquilo que está padecendo, se for um sábio paciente, irá solicitar que seja chamado rapidamente. Assim, Davi sabia que o melhor médico era a palavra de Deus, e ele era o melhor lugar para um verdadeiro crente encontrar o seu conforto. Então, ele não olhou em 1000 lugares diferentes, mas seus olhos se voltaram à palavra do Senhor. Embora ele não tenha encontrado imediatamente o conforto que buscava, ainda assim ele continuou a olhar até que os seus olhos doessem e falhassem de tanto cansaço. Até a sua frustrada expectativa fizesse o seu coração adoecer. Mesmo assim, nunca lhe passou pela mente que seria melhor bater em outra porta, procurar um outro amigo ou tentar em outra fonte. Ele ainda continuou na atitude de expectativa e desejo, os seus olhos ainda buscando a palavra do Altíssimo para encontrar o conforto de que tanto precisava. Cristão, aprenda com este pedaço de sabedoria celestial que é a experiência do salmista. Não existirá outro conforto sob os céus senão aquele que a palavra de Deus lhe fornece. Se as promessas de Deus não podem confortá-lo, tenha certeza de que nenhuma palavra dos sábios humanos pode. Se o seu Deus não lhe der o consolo de que tanto precisa, você irá em vão ao mundo vertiginoso nos seus prazeres e loucuras na esperança de encontrá-lo. Se aquele poço transbordando pudesse secar, você ficaria certamente desesperado. Decida na sua mente nunca esperar nada de bom fora do Senhor. Diga como Toplágia: eu não serei confortado até Jesus me confortar. Recuse todo consolo, exceto aquele que vem do Altíssimo, pois será fictício, ilusório, perigoso e talvez fatal. Porém, apegue-se ao seu Deus, aconteça o que acontecer. Embora ele lhe ferisse, ainda assim, apegue-se ao Senhor. Mesmo que ele o mate, ainda assim confie nele. Se a sua palavra soar como um trovão e parecer um relâmpago para você, mas por mais que cada página dela pareça eriçada como baionetas, nenhum pensamento de consolo deve ser encontrado em 1000 versículos. No entanto, apegue-se à Bíblia do seu pai, acrescente o jejum a este livro santo, o mesmo jejum que alegrava o coração da sua mãe enquanto o lia atentamente. Pois em breve o conforto brilhará sobre você como o sol na plenitude da sua força e as sombras se dissiparão pelo romper do dia. Não procure consolo em outro lugar. Não procure as doutrinas estranhas. Não se canse por procurar outro conforto, mas permita que os seus olhos, mesmo que falhem, ainda busquem a palavra de Deus para a consolação que a sua alma necessita. Davi, entretanto, além de olhar para o livro dele, olhou para o Criador do livro, dizendo: quando me consolarás tu? Ele não esperava que a palavra em si fosse um consolo suficiente para ele. Consequentemente, olhou para a palavra aplicada por Deus, o Espírito Santo. A palavra falada novamente pela boca de Deus na alma silenciosa do crente que esperava. O apóstolo Paulo nos diz que, porque a letra mata e o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3,6, e o salmista antecipa esta verdade divina ao ponto de clamar ao Senhor: quando me consolarás tu? Novamente, cristão, exorto a imitar o exemplo do salmista, indo ao seu Deus em busca de consolo.
Parem de se apoiar no braço humano, porque as decepções sempre serão encontradas no homem. Vocês ainda não aprenderam? Você ainda irá às cisternas rotas, que não podem reter água, e a sua sede será motivo de escárnio? Quando você desistirá de correr para os seus vizinhos e ir para a casa do seu irmão no dia da sua adversidade? Será melhor se for à casa do seu pai e ao seu irmão primogênito. Até mesmo o nosso provérbio comum diz: o melhor corredor é o que tem os objetivos definidos. Então corra direto para o seu Senhor. Não faça rodeios na esperança de chegar a Deus através de causas secundárias, mas continue em frente para a grande fonte de todo o consolo de uma vez por todas. Dependa dele. Quanto mais você se apoiar no braço de Deus, melhor será para você e mais irá aprender a viver com independência daquelas pobres criaturas da terra que mal controlam o fôlego nas suas próprias narinas. Quanto mais você depender do grande, invisível, onipotente e eterno Jeová, mais forte e mais feliz se tornará. Deste modo, a sua cabeça será erguida acima dos seus inimigos e você cantará louvores a Deus para a grande alegria do coração. Perturbados, eu lhe exorto a resolverem que se não podem receber o consolo de Deus, que de qualquer forma também não receberão do diabo. Determinem que se vocês não podem negociar com o céu, tampouco negociem com o inferno. E digam a todos que vocês preferem viver em uma masmorra com Deus do que habitar em tendas de conforto com Satanás. Se não há alegria em suas vidas, mas somente a tristeza, e o Senhor deseja que seja dessa forma, contentem-se de que seja assim. Esteja decidido a nunca se envolver com o pecado ou com Satanás devido a um possível consolo presente. Você não pode comprar o seu ouro tão caro assim, nem se separar do céu em prol dos mais ricos confortos da terra. É digno de nota que o salmista, mesmo em suas piores condições, sempre esperava ser confortado. Nosso texto foi provavelmente proferido pelo mesmo homem que mais de uma vez se perguntou: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Salmo 42, verso 5. Alguns caem em um estado de desespero, mas o salmista não era assim. Mesmo que fosse submerso em todas as ondas e vagas de Deus passassem sobre ele, ainda conseguia dizer: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração a Deus da minha vida. Salmo 42, verso 8. Sim, mesmo que um abismo chame outro, com os estrondos das trombas d'água de Jeová, apesar disso, o salmista conseguia ouvir a mansa e gentil voz do Senhor, que lhe dava esperança, de modo que declarou a si próprio: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42, verso 11, parte B. Amado, que nenhum de nós se desespere. Sem dúvida, Satanás nos dirá que é humilde se desesperar, mas não deve ser assim. O orgulho do desespero é verdadeiramente terrível. Acredito que quando um homem totalmente questiona ou duvida do poder de Deus que pode salvá-lo e se entrega ao pecado porque pensa que não pode ser salvo, não há qualquer humildade nisso. Pelo contrário, é a ação mais orgulhosa que a carne e o sangue depravado podem executar. Homens, como ousam dizer que não existe esperança para vocês?
Se vocês estivessem no inferno com os portões de ferro infernais fechados, e se Deus tivesse lançado a chave no poço do abismo infinito, logo poderiam dizer que realmente não havia esperança para vocês. Porém, enquanto o brado de Cristo ecoar no ar aquele bendito convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, como está em Mateus 11:28, de fato é apenas uma voz mentirosa que lhes dizem que não existe esperança para vocês. Sem esperanças, homens? Neste momento, se vocês estivessem nas próprias mandíbulas da morte e os dentes monstruosos e sombrios estivessem prestes a lhes abocanhar, ainda assim haveria esperança para vocês. O ladrão moribundo na cruz confiou apenas no Salvador que estava morrendo ao seu lado, e naquele mesmo dia ele estava com seu Senhor no paraíso. Nunca se desespere, pecador, mas confie em Jesus quando estiver pior. E quanto a você, cristão, o que tem a ver com o desespero? Tenha bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Mateus 9, verso 2. Mesmo que os seus olhos fracassem, os olhos de Deus não falham, nem o seu poderoso braço. Embora você esteja se cansando devido à sua longa espera, ainda assim, quando o Senhor vier até você, Ele lhe oferecerá a paz e a sua cansativa espera será muito bem recompensada. Espere nas ombreiras de suas portas, porque Ele nunca vem antes do tempo, Ele nunca chega tarde demais. Se você apenas bancar o homem e permitir que a paciência faça o seu trabalho perfeito, será bem recompensado em breve. Portanto, enxugue suas lágrimas e espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Por mais que o salmista esperasse receber o consolo do Senhor, qualquer que fosse o seu problema ou a sua aflição, ele não deixou de fazer o que podia para obtê-lo. Ele procurou o consolo na palavra de Deus e perguntou ao Senhor: quando me consolarás tu? Como se ele quisesse dizer: se houver alguma coisa da minha parte que me impeça de receber o consolo, avisa-me, e Senhor, eu irei colocá-la para longe de mim. Se o Senhor negar o seu consolo a mim, devido a qualquer pecado que eu esteja abrigando, apenas me diga, Senhor, e eu me livrarei o mais rápido possível do meu pecado. Rápida será a minha mão e repentino será o golpe, porque devo ter o seu conforto para sustentar a minha alma, pois não posso mais viver neste estado de tristeza. Então, espero que esta seja a linguagem de qualquer pessoa presente nesta igreja que busque o perdão dos seus pecados. Talvez eu esteja me dirigindo a alguém que busca a misericórdia há meses e ainda não a encontrou. Espero que a ausência dela não lhe satisfaça. Espero que tenha fome e sede até que consiga. Que neste momento você peça a Deus que atenda aos seus pedidos. Mostra-me, Senhor, porque estamos contendendo. Quando o Senhor me confortará? O que me separa do Senhor? Por que ainda esconde a luz do seu rosto para mim? Por que estou com um espírito tão culpado, pobre e moribundo? Talvez as palavras que estou prestes a proferir em resposta à pergunta do meu texto possam ser o meio de trazer o conforto para alguns que o procuram no escuro como um cego tentando sentir as marcas do caminho que não pode ver. Primeiramente, eu me dirijo aos cristãos e depois aos que buscam a salvação. Eu falo a vocês, amados crentes, a vocês que dizem como salmista e que os seus olhos estão desfalecendo de tanto buscar a palavra de Deus. Também digo a vocês cujos corações estão dizendo a Ele: quando tu me consolarás? E no seu devido tempo, Deus os responderá da melhor maneira, mas é certo que Deus lhes confortará um dia.
Ele não pode deixar o seu povo sem consolo. Lembrem-se de que ele disse nos tempos antigos pela boca dos profetas Isaías: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Uma mãe não seria capaz de esquecer do seu filho, se ele estiver naquela fase de grande dependência no que se refere à sua sobrevivência. Com isso, quando uma criança é amamentada, não apenas o seu amor, mas a própria força da natureza deve obrigá-la a se lembrar disso. No entanto, embora ela possa se esquecer do seu filho, Deus não pode e não se esquecerá de vocês, que são seus filhos. Isto é impossível. Portanto, toda a força da natureza divina o constrange pela bondade amorosa, a fim de que ele se lembre de vocês. Deus disse: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Isaías 66:13. A sua mensagem é atual e para os seus servos ela ainda é. Primeiro, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40:1-2. Agora, como conforto pode ser negado àqueles em que os pecados são perdoados? Cristão, você deve ser consolado pelo seu Deus mais cedo ou mais tarde. Para ajudá-lo a responder à sua pergunta sobre por que você não tem esse conforto agora, considere em primeiro lugar que Deus pode, pela sua própria vontade e prazer soberano, reter de você a luz consoladora do seu semblante. Ele tem a razão para fazê-lo. Todavia, pode não lhe dar o motivo disso. E certamente, se ele não lhe disser a razão, mesmo assim, submeta-se à sua vontade. Lembre-se do bom conselho do profeta Isaías: quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías 50:10. Se você fizesse assim, finalmente chegará ao céu. Se o Senhor lhe tirar sua vela na terra, saiba que pode se submeter alegremente a esta privação. Claramente ao Senhor, clame a Ele, os seus eleitos. Fazem desta maneira. Os eleitos clamam dia e noite. Não seja impaciente se ele ainda não lhe deu a resposta, pois não atendeu imediatamente ao seu pedido. Com desejo ardente, você pode desejar que ele lhe console nas temporadas noturnas, mas em meio às sombras mais escuras ainda pode dizer a ele: eu sei, ó Senhor, que os seus julgamentos são corretos e que a fidelidade me afligiu. Talvez seja pela soberania divina que o seu conforto por um tempo esteja sendo negado a você. Nesse caso, a mesma soberania que o fecha no quarto escuro irá no devido tempo abrir-lhe a porta e colocá-lo em liberdade. Queridos amigos, é provável que vocês obtenham conforto quando rejeitarem a sua atual incredulidade. A maioria de nós deve grande parte da nossa tristeza à falta de fé em Deus. É de se admirar que se entristeça por não crer nas promessas do seu Pai Celestial. Então, filho de Deus, é surpreendente que a sua mente não esteja à vontade porque desconfia da veracidade do seu Pai. Você esperaria que os seus próprios filhos fossem felizes se estivessem sempre duvidando da verdade das promessas do Pai? Que família miserável todas essas suspeitas sombrias logo formariam. Basta com todas as suspeitas da veracidade das promessas do seu Pai Celestial. É totalmente infundado, é indigno de si mesmo e é desonroso para Deus.
Se puder, testifique contra ele agora. Quando ele falhou com você? Deus é um deserto para você? Ele já o abandonou? É verdade que ele lhe castigou, mas alguma vez Deus abandonou você? Diz o Senhor: ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim, se puder. Miqueias 6:3. Deus lhe cansou com o trabalho? Ele não lhe ajudou com os fardos? Ah, não. Todos nós testemunhamos que ele é um Deus bom e misericordioso, e oramos para que o poder do Espírito Santo descanse sobre nós para podermos acabar com a nossa incredulidade cruel, perversa e vergonhosa. Venha, Filho de Deus, pregue a Bíblia, porque procure alguma promessa preciosa, agarre-a, creia nela e espere vê-la cumprida para você mesmo. Não demorará muito para perguntar de novo: quando me consolarás tu? Você será consolado assim que tiver rejeitado a sua alma pecaminosa e incredulidade. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo de uma vez por todas. Possivelmente a resposta da sua pergunta pode ser feita de uma outra forma. O Senhor lhe confortará mais rápido do que tem reclamado. Existem pessoas no mundo a quem Deus nunca consolará até que elas abandonem o presente espírito de murmuração que têm. Para a minha tristeza, eu conheço algumas dessas. Se elas prosperam em demasia ou alcançam lucros exorbitantes nos negócios, elas dizem: sim, temos um ano tolerável e bom. Nunca admitem nada além de um ano tolerável e bom. É tudo o que dizem quando o dinheiro flui para elas como uma inundação. Muitos fazendeiros, quando percebem que o solo do plantio está repleto de milho e que não podem mais produzir nada de tão cheio, ainda assim, alguns dirão: sim, eu tenho um belo ano mediano. E se alguns deles, porventura, têm uma pequena perda, um pequeno problema ou algum tipo de vexame, então abrem a sua boca para murmurar, uma boca cheia de murmuração contra Deus. Assim ele não se agrada de ser chamado pelo seu nome em vão, e muito menos por uma espécie de blasfêmia contra ele, que é o Deus Altíssimo. São indivíduos que invejam aos outros, falam duramente de tudo que é doce da vida e falam de si mesmos como se eles bebessem a última gota do amargo veneno que está no cálice. Vocês também conhecem algumas pessoas assim, que parecem cortar as suas cruzes. Pessoas estranhas que podem olhar o céu azul e límpido e mesmo assim enxergar nuvens escuras e que dirão que toda a grama está sequíssima, enquanto todos observam a extrema beleza verdejante. Ah, meus queridos amigos, vocês precisam se livrar de tudo isso se querem que Deus os console. Temos algo expressivo nesta palavra: murmuração. Muitas vezes tenho me admirado com a sabedoria do homem que lhe deu o significado que ela tem. Entretanto, eu não sabia quem ela era. A murmuração tem 4 sílabas que são feias. Murmuração. Qualquer criança zangada pode pronunciá-la, mas é um hábito infantil, tolo e perverso para qualquer um de nós cair a murmurar contra Deus, porque afinal as nossas misericórdias superam em muito as nossas tristezas. Enquanto estivermos fora do inferno, não temos o direito de reclamar, pois se tivéssemos recebido as nossas justas sobremesas, estaríamos exatamente lá. Queridos amigos, que Deus os ajude a sacudir este espírito murmurante, como Paulo sacudia a víbora da sua mão para o fogo.
Depois disso, vocês provavelmente descobrirão que o Senhor surgirá rapidamente para confortar o coração de vocês. Novamente, em alguns existem uma ausência de consolação divina, porque há algum pecado que é tolerado dentro deles. Se nessa hora fosse descoberto, estaríamos surpresos se todo cristão professo fosse compelido por sua consciência acusadora a se levantar e contar à congregação qual é o seu pecado secreto e persistente. Assim, temo que pelo menos alguns de vocês nunca mais se atreveriam a mostrar os seus rostos no tabernáculo outra vez, e devido à vergonha nunca mais voltariam aqui. Ficariam cabisbaixos de serem vistos entre aqueles que sabem tais coisas sobre vocês. No entanto, as fumaças desses pecados ardentes sobem até as nuvens e tampam a face de Deus para esses cristãos inconsistentes. Deus ama o seu povo, mas não ama os pecados deles. O pecado é odioso em qualquer lugar, mas é mais odioso no próprio povo do Senhor. Ninguém quer ter febre. É repulsivo desejar o estado febril. Contudo, tenho certeza de que você detesta a febre acima de tudo quando ela ataca o seu próprio filho querido. Então, o pecado é uma doença que Deus odeia, mas ele odeia acima de tudo quando vê em um dos seus próprios filhos. E por esta razão, ele pega a sua vara com as suas mãos para fustigar o pecado e faz com que seu filho pecador grite como Jó pela dor aguda. Faz-me saber por que contendes comigo. Jó 10, verso 2. Quando o povo do Senhor é realmente sério sobre este assunto, ele aponta para os seus deuses ídolos ou para alguma outra coisa má que eles guardaram em seus corações e que lhes despertou a sua ira. Então, se eles se levantarem e expulsarem essas abominações, Deus também retirará a sua vara e, mais uma vez, dá a sua graça e o conforto desejado a quem quer que seja. Portanto, meus irmãos e irmãs em Cristo, se lhes falta conforto, procurem e vejam onde está a culpa, pois tenho a firme convicção de que de 9 entre 10 casos são devido a algum pecado cometido. Eu citei a pergunta de Jó agora mesmo e ele perguntou-lhe: porventura fazes pouco caso das consolações de Deus? Como está em Jó 15, verso 11. Então, existe alguma coisa secreta dentro de você? Por que o seu coração lhe tira daqui? E para que piscam os seus olhos, para que volte o seu espírito contra Deus e deixe tais palavras saírem da sua boca? Eu passo essas perguntas penetrantes para qualquer um aqui a quem elas possam se aplicar. E eu confio que, como resultado disso, tal alma será capaz de apresentar a petição do poeta como a confiança do poeta. O mais querido ídolo que conheci, seja o que for este ídolo, ajuda-me a arrancá-lo do seu trono, e que adore somente ao Senhor. Assim minha caminhada será próxima de Deus, calmo e sereno meu humor, de maneira que a luz mais pura marcará o caminho que me leva ao Cordeiro. Amados irmãos, é possível que a falta de conforto seja em decorrência de outra coisa. Você pode estar neste momento sem conforto porque negligenciou algum dever. Eu acredito que muitos dentre o povo de Deus que conhecem a vontade do seu Senhor, mas não a fazem, são espancados com muitos açoites. Eles dizem que não entendem o motivo de serem castigados dessa maneira e nem sabem
os faz sofrer com tanta frequência e tanta aflição? É porque há algum preceito que eles sabem ser o preceito de seu Senhor, mas eles piscam os olhos para ele e o deixam negligenciado. Aprenda uma lição com a experiência de Jonas. Se o Senhor mandar qualquer um de nós ir a Nínive e clamar contra ela, e ao invés de fazermos o que fomos mandados, fugirmos até Jope e encontrarmos um navio indo para Tarsis, entraremos nele e não teremos uma viagem tranquila. De repente, em pouco tempo acontecerá uma poderosa tempestade no mar. Jonas 1, de 1 a 4. Se não fôssemos servos de Deus, teríamos um bom preço, um bom tempo. Porém, quando um filho de Deus foge do seu dever, o Senhor envia uma tempestade atrás dele e ele será grato se Deus também enviar uma baleia. Porque mesmo que a baleia possa engoli-lo, ainda assim pode trazê-lo em seguida à terra. Jonas 1, 17, 2 e 10. No entanto, ele claramente lamentará o dia em que se afastou do seu claro dever e procurou um caminho mais confortável. O mestre John Bunyan cita uma frase para nos ajudar com o resultado. O cristão e o esperançoso, indo pelo caminho do campo, pensaram que seria sufocante caminhar do outro lado da cerca, e o cristão tentou assegurar a sua companhia no caminho e apressou-se para caminhar lado a lado. Sem dúvida, eles pensaram que poderiam se manter perto da estrada real que haviam visto. Em um minuto, quando o caminho começou a se desviar da estrada certa, e então eles pularam a cerca e voltaram para o caminho correto outra vez. Eles tinham certeza de que tudo ficaria bem. Pelo menos o cristão, já o esperançoso, estava duvidoso sobre tudo, embora ele tinha cedido ao seu companheiro mais velho. Mas quando o gigante de desespero os encontrou dormindo no seu território, ele os aprisionou em sua masmorra e na manhã seguinte veio com um grande bastão. Não lhes deu um pouco de pão, nem mesmo um copo de água, mas muitos golpes com o seu bastão. E no outro dia ele os aconselhou a se destruírem e os deixou deitados, dia após dia, sofrendo em sua prisão imunda. Então entenderam que a caminhada suave nem sempre é o melhor caminho de segurança e que o caminho pela estrada certa encontrariam a severidade. Sejamos cuidadosos por onde andamos, pois podemos perder o conforto muito rapidamente, a menos que nos mantenhamos estritamente no caminho da obediência, e por todas as vezes, com alegria e espírito voluntário, use o jugo do nosso Mestre, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Falarei a alguns de vocês que estão desanimados e abatidos, pois estou bastante contente por vocês estarem em tal estado de espírito. Alguns pensam que a culpa é do pregador se eles ficarem desanimados. Eles dizem que o pregador deve confortá-los mais do que a si próprio. Mas os professos preguiçosos devem se lembrar do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Quanto a vocês, pregadores ocupados, professores da escola dominical, distribuidores de folhetos e outros fervorosos obreiros de Cristo, quão doce é para vocês quando chegam a um sermão. Portanto, vocês têm trabalhado
arduamente para o Senhor, e isso aguçou os seus apetites espirituais. Mas os cristãos preguiçosos, que nunca deixam de ganhar almas para o Salvador e que só querem ser alimentados espiritualmente sem fazer um esforço de trabalho no serviço do Mestre, tornam-se muito sensíveis. Não importa quão boa seja a comida, nem por mais que os outros gostem, eles com certeza dirão: não gostavam desta comida. Eles querem que o alimento seja temperado em algum grau maravilhoso e deve ser esculpido tão delicadamente ou eles não irão tocá-la. Ao passo que, se tiverem trabalhado arduamente, teriam adquirido um apetite saudável que teria transformado até mesmo os amargos em doces. Eu oro a Deus para que aqueles professores que nada fazem por eles sejam miseráveis. Esta é uma oração muito cruel, dizem alguns de vocês. Não, não é. Porque foi feito para o seu bem. Veja, se você conseguir ser feliz em sua ociosidade, você permanecerá nesse estado pecaminoso. Contudo, se está infeliz enquanto não está fazendo nada pelo Mestre, acredito que será provável que lhe diga: Senhor, o que queres que eu te faça? Então eu espero que você comece a trabalhar em breve e acredito que o conforto certamente virá até você e um espírito evangélico, dependendo do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, você sairá para fazer o que pode pelo seu Senhor. Alguns de vocês talvez tenham muitíssimo dinheiro armazenado e não consigam entender por que toda a casa exala um odor de pobre, um cheiro tão ruim de câncer. Posso lhes dizer que alguns de vocês não têm feito nada pelo seu mestre por um longo tempo. Pensam que o seu sangue deve estar coagulado em suas veias, seguramente porque ele parece não se mover. Eu penso que poderia lhes dizer o porquê disso, e vocês se exercitassem novamente nas obras de Deus como costumavam fazer antes, iriam descobrir que o sangue corre outra vez nas suas veias e que o orvalho de sua juventude espiritual voltaria para você. As nossas tristezas são frequentemente fabricadas pelos nossos pecados, os nossos pecados da omissão e da comissão. Que possamos todos ter a graça para observarmos em nós mesmos, para ver se podemos descobrir a resposta para a pergunta: quando me consolarás tu?